E aí, pessoas na paz? Hoje a gente vai falar do quadrinho Ari e o País das Máscaras, do Lucas Eclipse. Bom, esse é um trabalho que eu acabei apoiando no Catarse não faz muito tempo. E é a produção de um rapaz, né? Lucas Eclipse. Uma dessas produções solitárias e tal. É um one shot, né? Então é uma história fechada. Eu acredito que é uma coisa assim interessante de um artista fazer, né? Porque one shots são histórias que exigem que a pessoa tenha um bom conceito do fluxo do que ele está fazendo, né? Porque elas precisam ter começo, meio e fim em uma quantidade limitada de páginas. E eu diria que no geral esse material aqui cumpre bem com essa tarefa, né? Então vamos lá. O que é esse Ari e o País das Máscaras? É um isekai, né? Mas é um isekai peculiar porque, de certo modo, a gente já começa com uma protagonista, né? A Ari, que ela já existe em um ambiente, digamos assim, levemente de fantasia, uma versão medieval do nosso mundo. Que não é de fantasia, mas não é exatamente como a nossa, né? O arco dessa personagem é porque ela começa mesmo sendo basicamente uma pirralha, uma pentelha. Não porque ela é mimada, é porque ela é chata mesmo. Mas, claro, como todo protagonista, né? Bom protagonista, ela precisa de um arco. Então, a gente vai ver as mudanças dela. E, eventualmente, ela encontra um buraco, que é uma maneira bem eficaz de você acabar indo parar em outro mundo, que a gente já viu em algumas outras obras. E aqui ela encontra, né, um ambiente onde tem monstros, né? E ela vai acabar se aliando a dois personagens. A primeira personagem é essa pequena arpia, né? Que é, de longe, uma das personagens mais interessantes, mais engraçadas do quadrinho. É Prisca, o nome dela. E depois a gente tem aqui aparece o vilão, né? O Jiao. E finalmente a gente encontra o outro personagem, o Gemini, que é esse boneco. No caso, cada um desses personagens tem uma história separada, de certo modo, que a gente vai descobrindo enquanto acompanha essa aventura deles com a Ari. Todas ligadas um pouco ao passado desse mundo, onde a gente fica sabendo de algumas coisas relacionadas a um humano específico que chegou antes e tal. Foi uma figura messiânica. A gente vai vendo quais foram as influências dele dentro desse mundo e tal, o que aconteceu quando ele acabou acontecendo algo com ele e tal. E finalmente, claro, né, a gente tem uma solução desses problemas e eventualmente a gente pode ter uma boa noção do que vai ser o futuro, né, dessa personagem Ari. Agora já com uma boa mudança de personalidade. Esse é um resumo da história, mas eu acho que é muito importante é muito mais importante, na minha opinião, a gente acompanhar uma história do que apenas conhecer as partes dela. E esse quadrinho, ele, na minha opinião, funciona muitíssimo bem como um one shot, porque quando nós vemos o final, ele abre muitíssimas possibilidades para todos os personagens, tanto para os que estão nesse mundo dos monstros, quanto para a Ari com o futuro dela naquele mundo, né? E eu acho que quando um one shot consegue entregar isso, é um sinal de que ele foi muito bem sucedido, porque você conseguiu ali entregar um mundo que é curioso o suficiente
para que você queira acompanhar mais dele no futuro, caso aconteça. Mas, se não for o caso, você pelo menos teve a chance de absorver aquela história naquele momento, né? Então, se a gente for analisar aqui as partes técnicas, no geral, eu gostei bastante do letreiramento, porque o artista ele fez algo que eu acho muito bom, onde os personagens, por eles serem monstros, né, eles têm, no geral, quadros distintos, né, balões distintos ou formatos e fontes distintas para você identificar, porque isso significa que eles teriam uma maneira diferente de falar, né? Então nós temos às vezes personagens que aparecem pouquíssimo, mas tem uma maneira única de falar, com balões específicos e tal. Como acontece aqui com o Gemini, também se comparado a Prisca e a Ari, ou quando a gente vê essa outra personagem, a Ferônia, que ela também tem uma maneira distinta de falar, então ela tem balões específicos, o próprio Jao, o vilão. E eu acho isso extremamente fantástico, porque eu gosto muito de ter essa diferença também no visual, da maneira como os personagens se expressam, né? Os desenhos funcionam bem, eu acho que eles conseguem passar bem as cenas de impacto quando temos as expressões dos personagens. É um clássico estilo mais asiático, né, de quadrinho, muitos comparam com mangás e tudo mais, mas o padrão de leitura não é, invertido, ele é padrão ocidental. Os trabalhos com os cenários eu acredito que são bem feitos. A narrativa flui bem, no geral. Contudo, talvez esse acaba sendo um dos dilemas, né, de quando a gente trata de um quadrinho que é um one shot. Acontece muita coisa muito rápido. Então, a gente tem uma quantidade considerável de eventos acontecendo a partir do momento que os três protagonistas se encontram, né? E eu sinto que foi tudo passado muito rápido. Igual eu falei, você tem aqui, por exemplo, um encontro com essa personagem específico, que essa fantasma, é tudo assim, que dá a entender que seria alguma coisa interessante pra gente ver, mas ela entra e sai e acabou, entendeu? É uma coisa assim, muito temporária. De certo modo, por sorte, alguns dos outros personagens que a gente encontra nessa metade da história, eles acabam tendo uma função mais pro final, realmente. Contudo, muitos acontecimentos parecem que passam na velocidade da luz, digamos assim. Então a gente não tem tanto tempo para presenciar como as coisas se desenrolam. Elas simplesmente acontecem. Estão no ponto A e de repente estão no ponto B. Mas contando a ideia da história em si, acho que ainda é bem funcional. Uma outra coisa interessante é que, embora esse quadrinho tenha combates e tudo mais, ele é um quadrinho que ele realmente serve para todas as idades, você entende? Ele não é uma coisa que você precisa separar para criança e tal. Ele tem uma mensagem bastante positiva, no geral, por conta exatamente de demonstrar os erros da protagonista, como ela precisa se corrigir com o passar do tempo. Temos aí um pouco do passado dos outros dois, mas alguns eventos não são bem explicados, tipo o que acontece com ela e a Ari, o Jao, né, o que ele tira dela em específico. Dá a entender depois, mais à frente, mas ainda assim é um pouco... Eu senti que ficou um pouco vago, de certo modo. Uma outra coisa que fica, talvez, um pouco mais
restrito é exatamente o fato de que os acontecimentos da Ari no mundo humano, eles têm bastante importância para o desenvolvimento dela, né? Mas aqui nós temos praticamente só alguns flashbacks sobre o que aconteceu no passado dela, que explicam bem, vamos dizer assim, as consequências, né, do que ela é, o que fizeram com a família dela, que foram consequências muito graves, mas nem tanto porque ela é assim, ou coisa assim do tipo, né? Então, talvez, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo com a personagem, principalmente no mundo humano, a gente poderia entender melhor qual é a questão dela. A origem dela é um pouquinho clichê, né? O fato, nossa, a menina guerreira é filho de guerreiros, né? Que a gente já viu isso em alguns materiais. Mas não chega a deturpar, tirar qualidade em si do material. Alguns outros eventos às vezes acontecem assim de uma maneira muito drástica, de certo modo. Mas, novamente, no geral, é um quadrinho, é um one shot que eu considero muito bom. Um começo, meio e fim bem explicado no geral, mesmo que com alguns pontos específicos que a gente fica um pouquinho na dúvida. Mas, de certo modo, como eu falei também, eu acho que é interessante que um material desse tipo crie curiosidade. Porque, mesmo que essas respostas nunca sejam dadas, nós pelo menos sabemos que a possibilidade esteve sempre ali, entendeu? E quem sabe, né? Pode ser que eventualmente a gente tenha aí histórias distintas desses personagens ou não, mas é um quadrinho que serve para todas as idades, com uma arte agradável, que eu não diria talvez que se destaca tanto, mas que realmente entrega o que precisa. Tem um bom formato, a impressão ficou com uma boa qualidade. O ritmo do quadrinho é um pouco acelerado, né? Mas ainda assim, na minha opinião, está muito aceitável, está bem tranquilo de você compreender o que está acontecendo. E é uma obra que eu realmente recomendo. Se você tiver aí algo que você queira, inclusive, apresentar para leitores mais jovens, materiais nacionais, eu acho que Ari e o País das Máscaras é de fato uma ótima opção para esses novos leitores começarem a absorver, né? Quem sabe eventualmente se tornarem fãs desse material nacional. É isso. E aí, pessoas na paz? Hoje eu quero apresentar para vocês os meus projetos de quadrinhos. Começando por Entre Humanos, um quadrinho que conta a história de Marta Manto, uma dona de casa, mãe de 2 filhos, casada, que ganha superpoderes, e isso faz dela agora um alvo para coisas que ela realmente nem acreditava que existiam, mas também dá a ela a chance de lutar contra essas ameaças e proteger sua família. Em Pacífica, nós vamos acompanhar a história de um grupo de mulheres lutadoras que tem muita prática em se defender das coisas que a sociedade costuma jogar contra elas. Contudo, com a chegada de um novo grupo de pessoas um tanto suspeitas, o jogo mudou e elas estão prestes a ter que enfrentar algo completamente diferente do que elas conheciam. Rastreadora de Algures
Um quadrinho que se passa no Brasil do século XIX, mas não o que você conhece dos livros de história. Nesse, criaturas sobrenaturais chamadas místicos existiam, ou melhor, ainda existem, mas agora em uma quantidade muito menor. Porém, os que ainda vagam pelo nosso mundo são extremamente perigosos. E esse grupo busca capturá-los. Eu vou deixar aqui com vocês os links das nossas redes sociais e da nossa página, onde você pode ler os quadrinhos e tem alguns extras também. Até!